Olá, bem-vindos e bem-vindos a essa aula. O objetivo é fazer uma breve abordagem sobre os delineamentos dos estudos epidemiológicos, como eles são classificados, seus diferentes tipos e as medidas de riscos. No primeiro módulo, como vocês devem se recordar, nós vimos os conceitos e aplicações da epidemiologia descritiva, que estuda indicadores como incidência e prevalência de uma doença ou uma condição relacionada à saúde e como ela varia com determinadas características: pessoa, tempo, lugar, respondendo sempre as perguntas quem, quando e onde. Basicamente, é a observação da frequência e distribuição de um evento relacionado à saúde e doença. Como podemos ver, como podemos ver nesse gráfico, esse estudo teve como objetivo identificar a prevalência de baixo peso ao nascer em Divinópolis, Minas Gerais, Brasil. Os autores, eles descrevem de acordo com as características o que, prevalência de baixo peso ao nascer, onde Divinópolis, Minas Gerais, quando 2008 a 2011. Então, eles fazem uma breve descrição da prevalência de baixo peso ao nascer nestes anos em Divinópolis. Neste segundo módulo, que se inicia a partir de agora, veremos a parte da epidemiologia que visa responder perguntas sobre os eventos em saúde, a epidemiologia analítica, que é usada para investigar fatores de risco e causas de doença. Para isso, a escolha de um delineamento ou desenho apropriado para um estudo é um passo crucial em uma investigação epidemiológica que visa testar hipóteses para responder a uma pergunta de pesquisa. Voltando ao estudo realizado em Divinópolis para estimar a prevalência de baixo peso ao nascer, os pesquisadores queriam não apenas descrever a prevalência, mas também verificar os fatores associados à ocorrência de baixo peso. Para isso, comprovando suas hipóteses levantadas, eles concluem então que o baixo peso esteve associado à prematuridade, às mães com menos de 7 consultas de pré-natal na gestação e bebês do sexo feminino. Como dissemos, a escolha de um delineamento apropriado é essencial à investigação epidemiológica e depende de alguns fatores, como os objetivos propostos pelos pesquisadores, o rigor metodológico almejado, a força de evidência desejada, a forma de seleção dos participantes, se são feitas, se a amostragem, o nível de coleta de dado, se são feitos em nível de comunidade, agregados ou indivíduos, e se os recursos financeiros disponíveis e o cronograma da pesquisa, ou seja, quanto temos de financiamento e quanto tempo temos para responder à pergunta de pesquisa. Podemos classificar os estudos epidemiológicos de acordo com alguns componentes. Por exemplo, o fator de exposição, se a alocação ela é controlada ou não controlada. A alocação controlada significa que os pacientes são alocados para um dos dois grupos, experimental ou controle, de forma aleatória. Isso é uma característica que diferencia os estudos experimentais dos estudos observacionais. Além disso, a estratégia de observação, ou seja, em que ponto do tempo que o pesquisador está em relação ao seu objeto de pesquisa, por exemplo, estudos seccionais ou de corte transversal, mensuram ao mesmo tempo a exposição e a condição de saúde do participante, né? Ou seja, elas são mensuradas simultaneamente. Nos estudos de corte longitudinais, ocorre o acompanhamento da população de interesse ao longo do período de tempo, seja no futuro ou no passado. Por exemplo, no futuro é o que chamamos de estudos prospectivos, e o acompanhamento no passado são os estudos retrospectivos. E os estudos também podem ser classificados de acordo com a unidade de observação, ou seja, individual, quando as informações elas são do indivíduo, e os agregados, que é comum do estudo ecológico, quando as informações são obtidas para um conglomerado de indivíduos. Como vimos, a alocação nos estudos experimentais ela é controlada de forma aleatória, o que vai diferenciar dos estudos observacionais, no qual não há alocação não controlada, não há alocação, ou seja, alocação, não existe alocação de indivíduos, né? Os estudos experimentais ou de intervenção envolve a tentativa de mudar os determinantes de uma doença, ou cessar o progresso de uma doença através de um tratamento ou de uma intervenção. Já os estudos observacionais, eles permitem
que a natureza determine o seu curso. Então, o pesquisador ele não intervém no processo saúde e doença, ele apenas observa e mede. Em relação à amostra, por exemplo, dos estudos experimentais, quando a unidade de alocação é a comunidade, estes são chamados ensaios comunitários. E quando a alocação ela é individual, são os ensaios clínicos randomizados. Em relação à amostra dos estudos observacionais, para os estudos transversais e ecológicos, a amostra ela é inespecífica. Já para caso controle, a amostra parte da doença que eu quero mensurar. E nos estudos de coorte, parte da exposição. Então, são dois os principais tipos de estudos epidemiológicos, os experimentais e os observacionais. Os estudos observacionais, eles podem ser descritivos, como relato de casos e série de casos, ou analíticos, como transversal, caso controle, coorte, ou ecológico. O estudo descritivo, ele limita-se a descrever a ocorrência de uma doença em uma população, sendo frequentemente o primeiro passo de uma investigação epidemiológica. Informações descritivas fornecidas pelos estudos de série de casos em que as características de vários pacientes com uma doença específica são descritas, geralmente fornecem pistas que vão ser a base para o início de um estudo epidemiológico analítico. Por exemplo, podemos recordar a descrição de 4 casos de jovens com uma rara forma de pneumonia, que foi o primeiro entre vários estudos epidemiológicos sobre a doença que depois viria a ser conhecida como síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, a qual vocês viram o relato no filme. Já em um estudo analítico, se aborda com mais profundidade as relações entre o estado de saúde e as outras variáveis. São eles: nós temos o estudo transversal, no qual a exposição e o desfecho são analisados ao mesmo tempo, na qual temos ao indicador como indicador a prevalência, no estudo caso-controle, que inicia-se pela identificação de pessoas doentes, os casos, e para efeitos de comparação, compara-se com indivíduos sem a doença, os controles, em termos de exposição no passado. A medida que temos aqui é a razão de chances. E o estudo de coorte, neste caso, diferente do caso controle, identifica-se uma população de estudo na qual a população é classificada em expostos e não expostos, a um determinado fator de interesse, e esses dois grupos eles serão acompanhados para verificar a ocorrência da doença, ou seja, a incidência da doença entre o grupo de expostos e não expostos. E à medida que nós temos, o indicador é a incidência, posteriormente o risco relativo. E para os estudos experimentais, nós temos o ensaio clínico randomizado, o ensaio de campo, o ensaio comunitário. Esses estudos vocês virão com mais detalhe nas próximas aulas. Independente do delineamento utilizado, o objetivo desses estudos é determinar se existe um excesso de risco na incidência, por exemplo, ou na redução de risco de determinado evento em uma associação a determinada exposição. Lembrando que aqui o risco ele é definido como a probabilidade de um evento ou a doença ocorrer. Portanto, as medidas de associação, elas avaliam a força de associação, a magnitude entre uma exposição e uma doença ou um evento em saúde. Dentre as medidas de risco mais comum, nós temos o risco relativo e o odds ratio. Lembrando que a incidência é considerada uma medida de risco absoluta. Bom, voltamos aqui uma velha conhecida de vocês, a tabela 2x2, mas agora considerando os delineamentos de estudos. Na coluna, temos a presença ou ausência da doença, ou evento em saúde, que estamos estudando, e nas linhas nós temos a presença ou ausência da exposição, que estamos verificando a associação com a ocorrência da doença. Tanto os estudos de coorte quanto os caso-controle são planejados e executados para verificar se existe associação à exposição a um fator, por exemplo, o fato de ser tabagista, e o desenvolvimento de uma doença, por exemplo, o câncer de pulmão. Se sim, se há uma associação, eu quero mensurar a magnitude dessa associação. No caso dos estudos de coorte, no qual nós teremos como medida a incidência, nós poderemos ter o risco relativo. O que é o risco relativo? Bom,
Os estudos de coorte, eles pressupõem um acompanhamento das pessoas expostas e não expostas. E eu vou verificar a ocorrência da doença, ou seja, a incidência nos expostos e também a incidência nos não expostos. A divisão do risco nos expostos pelo risco nos não expostos é o que chamamos de risco relativo, ou seja, a ocorrência da doença, incidência nos expostos dividido pelos não expostos. Então, por exemplo, se formos usar o caso do cigarro, seria a incidência de câncer de pulmão nos fumantes dividido pela incidência de câncer de pulmão nos não fumantes. E aí verificaríamos o excesso de risco que teríamos nos expostos. Aqui temos um exemplo de um estudo de coorte para verificar o risco da doença coronariana entre fumantes e não fumantes. A incidência da doença coronariana entre os fumantes foi de 43,3 por 1.000 pessoas e entre os não fumantes, 17,4. Precocemente já podemos observar que existe um excesso de risco e vamos verificar isso fazendo o risco relativo. Incidência nos expostos, 43,3, incidência nos não expostos, 17,4, que chegamos a um risco relativo de 2,9. E o que significa isso? Significa que os fumantes possuem 2,49 vezes mais risco de ter a doença coronariana em relação aos não fumantes. E como interpretar os valores do risco relativo? Se o resultado da divisão da incidência entre exposto dividido por não expostos for igual a 1, por exemplo, significa que não há associação. A doença ela não está associada à exposição. Se o resultado for maior que 1, significa uma associação positiva. E isso indica que há um excesso de risco de se ter a doença nas pessoas expostas. E se for um risco relativo menor que 1, indica uma associação negativa, ou seja, a exposição ela tem um fator protetor. Ela protege em relação ao surgimento da doença. Bom, se temos um estudo que encontrou um risco relativo de 5, o que significa isso? Significa que as pessoas expostas têm uma probabilidade de 5 vezes mais de adoecer comparadas aos não expostos. Se o risco relativo for de 0,5, significa que as pessoas expostas têm probabilidade de 50% menor de adoecer, já que é um fator protetivo a exposição. E se o risco relativo for igual a 1, significa que as pessoas expostas não apresentam probabilidade diferente de adoecer quando comparadas aos não expostos. Então, vimos o risco relativo, que é obtido a partir do desenvolvimento de um estudo de coorte. E o odds ratio? O odds ratio, nós não temos aqui as incidências da doença, já que nós partimos de pessoas doentes para verificar o histórico de exposição no passado. Então, nós vamos ter o odds ratio. O que é o odds ratio? O odds ratio é uma medida que pode ser calculada em qualquer estudo, diferente do risco relativo, mas ela é mais utilizada para os estudos de caso controle. Para cálculo do risco, nos estudos de coorte, nós utilizamos a probabilidade. Já para o caso do odds, o conceito empregado é o de chances. Então vamos lá. Por exemplo, qual a probabilidade de risco de morte por uma doença em que ocorrem 60 mortes em 100 pacientes? Então, a probabilidade é de 60 em 100, 60%. Para a mesma doença e mesmo período, qual seria então a probabilidade de não morrer? Seria 1 menos a probabilidade de morrer, 40%. Mas e a chance de morrer? Então, a chance de um evento ocorrer é definida como a razão entre o número de vezes que o evento ocorre dividido pelo número de vezes que o evento pode não ocorrer. Então, nesse caso, é 1,5. Então, ele é diferente da probabilidade, ele é diferente que nós vimos anteriormente, ok? Então, vamos a um exemplo. No estudo caso controle, queremos ver a chance de casos terem sido expostos no passado em relação aos controles. Então, nós temos aqui os casos expostos e casos não expostos. E temos os controles expostos e os controles não expostos, ok? Considerando, então, a chance do caso ter sido exposto,
É A dividido por C, em a chance do controle não ter sido exposto. B dividido por D, certo? Para simplificar, nós temos AD vezes BC. AD vezes BC, produto cruzado. Como exemplo, temos aqui, então, 130 casos que tiveram a exposição e 120 que não tiveram. Então, 130 dividido por 120, dividido por 115 controles que foram expostos, em relação a 135 que não foram expostos. Ou simplesmente 130 vezes 135 dividido por 115 vezes 120, que é igual a 1,927. 1,27. O que significa isso? Significa que os casos possuem 1,27 vezes mais chance, vejam a diferença, que é chance, de terem sido expostos em relação ao controle. A interpretação é diferente do risco relativo, já que partimos dos casos para ver a exposição. Então, os casos possuem 1,7 vezes mais chance de terem sido expostos, porque nós estamos procurando o histórico de exposição no passado, por exemplo, o histórico da pessoa ter sido fumante, e não o fato dela desenvolver o câncer, como seria no estudo de coorte, por exemplo. E a interpretação, da mesma forma, como risco relativo, o odds ratio igual a 1 significa que não há associação, maior que 1 significa associação positiva, ou seja, é o risco de doença, o odds ratio menor que 1, associação negativa, ou seja, proteção contra a doença. Então, se nós tivéssemos um estudo no qual o odds ratio era igual a 5, isso significa que os casos, ou seja, as pessoas doentes, têm 5 vezes mais chance de serem expostas quando comparadas aos controles. Né? Notem aqui, novamente, que a interpretação diz respeito às chances do doente ou do controle ter sido exposto, diferentemente da interpretação do risco relativo, que seria o risco de adoecer, considerando expostos e não expostos, certo? E um odds ratio de 0,5, então, significa que os casos das pessoas doentes têm 50% menos chances de serem expostas quando comparadas aos controles. E se o odds ratio fosse igual a 1, os casos não apresentariam chances diferentes de serem expostos. Então, lembrem bastante a diferença da interpretação do risco relativo, que é eu acompanho as pessoas, então elas terão risco, risco nos expostos e risco nos não expostos. E no caso controle, a partir de doenças, de pessoas doentes, eu verifico a exposição no passado. Então, eu verifico a chance de ter sido exposta nos doentes e nos não doentes, nos controles, por exemplo. Ok? Bom, pessoal, por isso é hoje, por isso hoje por hoje é isso. Me desculpem. Até a próxima e uma ótima semana para vocês.